Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse documento que a gente fez para a educação infantil. Vou ficar de máscara porque eu estou aqui na secretaria, então peço desculpas. E vamos lá. Primeiro eu queria me apresentar, eu sou a Kelly, sou da equipe de educação infantil, trabalho junto com a Beth, a Flávia, a Joyce, a Iris e a Aline que está aqui com a gente. Então, nós duas hoje vamos apresentar para vocês esse documento que as escolas já receberam, que já chegou até vocês, e a nossa proposta hoje é conversar, é bater um papo, para mostrar a estrutura, para mostrar o que a gente pensou, tá bom? Então, vamos lá. Pode começar. A Aline agora vai se apresentar também, e aí a gente já começa. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, quem está aqui conosco, né? Como a Kelly falou, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, né, sobre o documento PAI, junto aqui conosco, né, toda a equipe da educação infantil, e hoje também nos auxiliando o Daniel, e espero que a gente possa, né, estar conversando, trocando informações, tirando dúvidas. Lembrando que nós somos da Rede Municipal de Ribeirão Preto, né, um encontro para os professores da Rede Municipal, para conversar desse documento que a gente está utilizando, e qualquer dúvida vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai estar tentando ir respondendo durante a apresentação. Então, um bom encontro para todos. Muito obrigada. Dani, pode passar. Ai, obrigada. Antes da gente começar a falar, né, a gente queria contextualizar como que surgiu esse documento, né? Então, o PAI, ele é uma prática de ação integradora. Então, aqui na rede municipal, nós temos aproximadamente 100 escolas de educação infantil e também aproximadamente 2.000 professores, né? Então, é uma rede grande, muito ampla, né? Inclusive, até eu gostaria de pedir desculpa, porque nós atrasamos uns minutinhos por motivos técnicos, mas nós estamos agora já, né, ao vivo, então, continuando, nossa rede é uma rede muito ampla, né? Então, tem muitos professores, são muitas escolas, muitas crianças que nós atendemos, então surgiu a necessidade, né, de um documento que ajudasse e contribuísse, principalmente nesse momento de pandemia, que nós temos outros canais, como a Escola na TV, então a gente fez um documento para tentar ter um direcionamento enquanto rede municipal, né, e aí foi nesse sentido que surgiu esse documento, desse contexto. Pode passar, Dani. Então, como eu estava falando, né, no final do ano teve lá na plataforma, né, pedindo sugestões, né, que pudesse auxiliar na prática dos professores, e uma sugestão foi ter um documento, né, que orientasse a prática pedagógica, né, de forma a integrar. E aí esse documento surge, né, o PAI, e com ele a gente traz também outros documentos que nós temos, né, como referencial curricular da Rede Municipal de Ribeirão Preto, e o nosso referencial, ele também está articulado com a Base Nacional Comum Curricular e com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, esses são os documentos que norteiam, né, o nosso trabalho na educação infantil enquanto prática pedagógica e que também vão estar direcionando, né, as práticas que são propostas no PAI. E dessa forma, a gente tenta fazer uma integração, né, das unidades escolares de educação infantil, justamente por ter vários canais, principalmente nesse momento de pandemia, né, como a Escola na TV, o Guia de Orientações às Famílias. Então, por exemplo, para os professores que chegam na rede e não conhecem, né, os documentos e os canais que nós temos, o PAI tem essa ação, né, de estar integrando e direcionando esse trabalho. Pode passar.
E aí eu queria falar um pouquinho, né, com vocês sobre a estrutura e organização, como que ele foi pensado, como que ele foi estruturado, né? Então, antes de eu começar, eu trouxe um trechinho, né, do nosso referencial, que fala que os eixos norteadores, né, das práticas pedagógicas para a educação infantil são brincadeiras e interações. Então, toda a prática que é proposta no PAI, ela parte desses eixos, que são as brincadeiras e as interações. E aí, são a partir de onde? Pelos campos de experiências, pelas vivências e pelos campos de experiências. Então, a gente vai tentar trabalhar no PAI justamente os 5 campos de experiências, que isso depois a gente vai apresentar para vocês. E aí, como que ele foi organizado, né? Então, a gente tem o nosso referencial, né, o segmento SEI, e aí dentro desse segmento nós temos os berçários e maternais, e depois nós temos as EMEIs, que são as etapas, etapa 1 e etapa 2. Então, é dessa forma que foi subdividido o documento. Pode passar. E aí, como eu falei, né, ele vai trazer, são 5 para cada segmento, e esses 5 é tentando atender os objetivos dos campos de experiência. Então, o eu, o outro e o nós. Os traços são cores e formas, corpos, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, o PAI ele vai trazer os objetivos de aprendizagens que precisam ser desenvolvidos por meio dos campos de experiências, tentando atender pelo menos um de cada campo de experiência. Pode passar. A Aline explicou um pouquinho como é que a gente pensou, o que foi pensado para criar esse documento. Agora eu vou explicar para vocês a estrutura do documento em si. Lembrando que são 3 tipos. Um é voltado para os berçários, o outro para o maternal e o outro para as etapas. Então, se vocês olharem aí em cima, essa setinha que está contornadinha ali de azul, segmento, ó, esse que a gente está mostrando, por exemplo, é o segmento do maternal. Quando for o do berçário, ali em cima vai estar escrito berçário. Quando for da etapa, etapa. Período, ali embaixo, ó. Nós pensamos nesse PAI trimestral, que é um tempo, assim, que a gente acha que é o tempo adequado para desenvolver as práticas na educação infantil. Mas esse documento, ele não quer dizer que tudo que tem ali vai ter que ser desenvolvido em 3 meses. Às vezes, as sugestões que tem ali, elas são desenvolvidas em menos tempo, às vezes em mais. A gente vai falar sobre isso. Mas esse documento é referente a esse próximo trimestre. Então, maio, junho e julho, o início de julho, tá? E aqui no cantinho é o campo de experiência. Então, ali, nessa caixinha aí, vai estar descrito o campo de experiência que a gente vai trabalhar em seguida, tá? Pode passar. Essa é a estrutura inicial dele. Aí, partimos para a parte de baixo. Na parte... volta um pouquinho, esqueci de falar dos objetivos. Aí, na parte de baixo, tem os objetivos de aprendizagem. Às vezes, nós selecionamos um objetivo de aprendizagem, às vezes 2. Por que a gente pensou nisso? É que depende da quantidade de objetivos que tem cada campo de experiência. Então, tem campo de experiência que tem muitos objetivos de aprendizagem para ser desenvolvidos ao longo do ano. Aí, nós selecionamos 2. Aí, tem campo de experiência que tem menos objetivos de aprendizagem. Aí, a gente selecionou só um. Então, depois desse cabeçalho, logo em seguida, vai vir o objetivo de aprendizagem a ser trabalhado. Tá? Pode passar. Agora sim. E aí, em seguida, vem as orientações complementares. O que são essas orientações complementares? Da onde elas foram tiradas? Do referencial municipal curricular. Então, a gente selecionou aquele objetivo de aprendizagem, logo embaixo dele tem essas orientações complementares, tá? A gente só retirou lá daquele documento e colou nesse. Tanto é que tem a referência aí, a página onde se encontra, tá tudo especificado. Então, e logo em seguida, dando sequência ao documento, vem sugestões. Por que a gente fala em sugestões?
Esse documento, essa parte de baixo, as práticas que a gente vai sugerir são sugestões mesmo, não são atividades, não são práticas obrigatórias. Nem todo mundo tem que fazer daquele jeito. Qual é a parte desse documento que tem que ser seguida? A parte que tem que ser seguida e tem que ser trabalhada são os objetivos de aprendizagem, que está no nosso referencial, baseado na BNCC. Essa é a parte que tem que ser desenvolvida. As sugestões, o nome já fala, são sugestões. O professor pode seguir as que a gente trata ali, ou pode criar outras da maneira que ele achar melhor. Então, logo em seguida vem as sugestões. Embaixo das sugestões, nós dividimos, assim, essa estrutura não é fixa. Então, nós dividimos assim, a parte de brincadeira, a parte de exploração oral, a parte de exploração sensorial e artística e alguns aprofundamentos, tá? Vamos passar, pode passar. Kelly, eu posso só responder já uma pergunta do chat? Pode. Aqui, a gente não colocou a apresentação com um texto para acontecer a leitura, tá? Primeiro a gente está apresentando de uma forma geral cada item, e aí depois a gente vai repassar parte por parte com a prática pedagógica proposta, tá bom? Só para estar explicando. E aí também, já complementando outra pergunta que tem aqui no chat, é que ele vai contemplar os objetivos de aprendizagens, tá? O pai, ele vai contemplar os objetivos de aprendizagem de cada campo de experiência. Obrigada, Kelly. Imagina. Eu estava lendo, ó, norteia uma aula. Não, esse documento, ele não é para nortear uma aula, ele é para nortear um trabalho. Então, a gente vai explicar isso mais para baixo. Parte dele pode ser usada para nortear uma aula, o documento todo pode ser usado para nortear mais de uma aula. Aí, cada professor vai desenvolver de acordo com a sua prática. Acho que a gente vai explicar isso um pouquinho mais para baixo. E, como a Aline disse, pessoal, não se preocupem em ler nesse momento. A gente quer só apresentar a estrutura do documento, tá? Que todo mundo vai receber. Pode passar. Aí, como a gente explicou, pensamos nesse documento específico para os berçários, para as turmas de maternal e para as turmas de etapas. Pode passar. Aí a gente vai apresentar um deles, um exemplo de cada um que foi criado, para vocês tentarem entender melhor. Pode falar. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do berçário. Aqui, como campo de experiência, né, a gente vai trabalhar traços, sons, cores e formas. Quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos que foram propostos? Explorar as diferentes fontes sonoras, materiais para acompanhar as brincadeiras, cantadas, canções, músicas e melodias. Explorar os sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do ambiente. Lembrando que o pai, ele é um documento norteador, mas o professor, ele tem autonomia para trabalhar, tá? São sugestões de atividades a partir daquele objetivo de desenvolvimento que está procurando trabalhar. Então, o professor, ele pode, sim, ter outras sugestões de brincadeiras, de atividades, desde que ele trabalhe o objetivo que está sendo proposto. Né? Então, ele tem essa autonomia. A gente traz e vai apresentando, né, algumas sugestões, mas o professor sempre tem essa autonomia de estar, né, incluindo outras sugestões. Eu conheço uma brincadeira que eu posso trabalhar esse objetivo, eu posso trabalhar de outra forma. Por quê? Cada unidade tem o seu contexto, né? Então, cada turma tem o seu contexto. E aí também o pai, ele tem essa possibilidade de estar articulando com o planejamento da escola, da unidade. Então, tem como fazer essa articulação, porque ele não é algo que precisa ser trabalhado exatamente as atividades que são propostas aqui. O professor, ele tem essa autonomia, junto com a sua equipe, né? Com a equipe gestora, de estar trabalhando outras sugestões dentro daquele objetivo. E aí ele traz também orientações complementares. Essas orientações complementares, elas também estão no nosso referencial,
e ela traz um detalhamento do que pode ser feito para atingir aquele objetivo de aprendizagem que está proposto. Então, por exemplo, nessa atividade que foi proposta aqui no berçário, né, o professor, ele pode observar, né, se com o próprio corpo o bebê produz sons ao bater palmas, esfregar as mãos, bater os pés no chão, cria ruídos com a boca, com a língua, bate no peito. Então, aqui tem todo um detalhamento de forma que o professor entenda outras possibilidades que podem ser feitas para atingir aquele objetivo de aprendizagem. Pode passar, Dani, por favor. E aí, dentro daquele objetivo, o pai vai trazendo algumas sugestões, né? Sugestões como trabalhos que já foram realizados na escola, na TV, para a educação infantil, e aí ele trouxe o mundo das cores, que vai trabalhar as formas, é uma história, e vai trabalhar as cores, as formas, de uma forma bem lúdica. Aí depois, na exploração oral, traz uma possibilidade com a musiquinha do Palavra Cantada, né, que é os coloridos, para trabalhar também a oralidade da criança, né, e também a música e a dança, então o movimento, a exploração da criança, né, no espaço em que ela está. Então, são sugestões, como eu falei. Mas eu conheço uma outra música que também eu consigo trabalhar os mesmos objetivos. Pode ser trabalhado também. Então, a gente vai trazendo essas sugestões para tentar ampliar, né, as possibilidades. Pode passar. Aqui também como exploração sensorial, né, para os bebês. Traz, né, os chocalhos, né, de garrafinhas, então sempre com a supervisão de um adulto, né, confeccionar, para eles ouvirem, mexerem, sentirem, né, então dá para ter a exploração sensorial. Os instrumentos, né, com materiais diversificados também, então tem a possibilidade de construir instrumentos com materiais recicláveis, né, nesse momento de pandemia, com material que é disponível em casa também, que a criança tiver disponível em casa, sempre lembrando, né, com a supervisão de um adulto, todas as atividades, tanto quando acontece no ambiente familiar, quanto na escola, né, e aí com o professor responsável. E aqui também, né, nesse pai, a gente trouxe um painel, uma sugestão de painel sonoro. E aí, com esse painel, dá para explorar tanto o sensorial, né, então a criança está sentindo, quanto ouvindo, né, explorando diferentes linguagens. Pode passar, Dani. Continuando, então, exploração oral, exploração sensorial, e agora a gente entra nas brincadeiras, né, que é um dos eixos norteadores. Então, como sugestão de brincadeira, a gente colocou encaixar bexigas ou bolas na caixa, como está aqui na imagem, né, na imagem que está aqui no slide. Então, a criança tentar colocar a bolinha ou a bexiga dentro da caixa, né, um movimento para ele ir explorando. Também, né, amassar papel, rasgar, picar, né, então, brincar de chuvinhas de papel, então, de uma forma bem lúdica. Pode passar, Dani. Aí agora, né, no maternal, o nosso próximo apresentação vai ser um pouquinho do maternal. Aline, vamos responder algumas dúvidas antes de você passar para o próximo? Pode ser. Pode responder? Pode ser. Pessoal, sim, o material ele já foi disponibilizado, tá? Os links já foram encaminhados para as escolas, os links para ter acesso a todo esse material, para a gestão das escolas, elas iriam compartilhar com vocês, tá? Mas se alguém tiver problema de acesso, a gente manda novamente. Lembrando, são sugestões. Tem professor que tem mais facilidade de ler o referencial e já, né, planejar suas práticas em cima daquilo. Tem professor que tem mais dificuldade, que precisa de um auxílio, precisa de uma ideia. O pai, ele veio para isso. A gente não quer ferir a autonomia de ninguém,
não quer passar por cima dos projetos, que a gente já sabe que as escolas fazem muito bem, é um documento a mais, tá? É um apoio, são sugestões. A única parte que a gente quer, que todo mundo sabe, que tem que ser trabalhada, são os objetivos de aprendizagem, tá? E a gente tirou do referencial, que é o documento do nosso município, que já é baseado na BNCC, mas é um documento mais específico. Então, respeitando o nosso referencial, tudo foi tirado dele. Nós não queremos, e nem é a ideia do documento, passar por cima do planejamento, do semanário, que a gente já sabe que vocês fazem. É um documento de apoio. Então, para o trimestre de maio, junho e julho, quais são os objetivos de aprendizagem que a gente está sugerindo que todos na rede trabalhem? São esses que estão no documento. O que vem embaixo disso é de autonomia de cada escola, de cada professor, de cada trabalho. O que vem após isso é para facilitar, é para auxiliar, tá? Não é um documento para ser mandado para os alunos, não tem presença, falta, não tem nada disso. É um documento para o professor, para auxiliar o seu planejamento, as suas atividades, as suas práticas. A única parte que a gente fala que a gente quer que seja trabalhado como uma rede são os objetivos de aprendizagem, tá? Que nós tiramos do referencial, não da BNCC. Deixa eu ver. Estão falando muito também de difícil fazer roda de conversa nesse momento, a gente sabe. O documento ele não foi pensado nem para o momento de pandemia, de aula remota, nem para o momento depois. Nós tentamos colocar sugestões que podem ser adaptadas para os dois momentos. Então, ok, não dá para fazer roda de conversa, sabemos, mas dá para o professor mandar um áudio, umas questões, dá para o professor mandar um vídeo, não sabemos a maneira que as escolas estão trabalhando, tem gente que tem usado WhatsApp, Facebook, tem gente que não. Então, nós pensamos em sugestões que atendessem a vários modelos diferentes, uma rede. Como a gente apresentou lá em cima, são mais de 100 escolas. Então, nós pensamos em sugestões que fosse atender à diversidade que a gente tem. Sabemos que não dá para fazer roda de conversa, por isso são sugestões. Tem escola que tem mais facilidade de ter esse contato com os alunos, de mandar vídeo, de mandar áudio, e que dá para adaptar para esse momento. Tem escola que não tem, e tudo bem, sabemos disso. Então, a gente pensou em respeitar tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta também da professora Lorenza, se é obrigatório usar como planejamento. Então, como a gente falou, vocês têm autonomia, né, enquanto unidade escolar, para trabalhar, né, de acordo com o contexto de cada turma, de cada unidade, vocês podem estar trabalhando, não é algo obrigatório. O que a gente pede é para que seja trabalhado com esses objetivos de aprendizagens, né? Porque assim a gente garante que, enquanto rede municipal, nós estamos trabalhando com aqueles objetivos de aprendizagens e não só em um campo de experiência, mas sim nos 5 campos de experiências. Então, vocês podem, sim, vocês têm autonomia de estarem programando outras atividades, planejando outras atividades, desde que sejam trabalhados os objetivos de aprendizagem, tá bom? Obrigada pela colocação. Isso, são atividades pensadas para esse trimestre, tá? Então, são objetivos de aprendizagem, na verdade, que pensamos para serem trabalhados nesse trimestre. As sugestões, cada professor tem a sua autonomia para seguir ou não. Nós colocamos ali porque acreditamos que pode facilitar o trabalho de bastante gente. Pode ser, de repente, um norte para quem tem dificuldade, ler aquele objetivo de aprendizagem, às vezes tem dificuldade, aquilo ali pode ser um caminho, mas não é nada que tem que ser trabalhado aquelas sugestões. Não é isso. Pode continuar. A Daniela colocou aqui também, né, que compreende a autonomia do professor, né, para trabalhar com os projetos, que seria interessante uma live sobre o referencial, né? Então, assim, obrigada pela sugestão, né? O pai também, ele vem, Daniela, para trazer, né? Porque muitos professores que ingressam, como eu falei anteriormente, eles não conhecem esses documentos, então ele vem justamente para, né, dar um direcionamento e articular os nossos documentos e também os nossos canais, né, como guia de orientação às famílias, o nosso referencial. Então, ele vem justamente para fazer essa articulação. E tem sido muito produtivo, muitos professores têm gostado, inclusive alguns utilizam o formato para estar planejando, né, as suas atividades, e então a gente agradece a sua devolutiva também.
Aí, agora eu vou continuar, vou pedir aqui para colocar um slide, por favor, obrigada. Então, continuando, né? Então, a gente viu uma proposta do berçário, agora a gente vai ver uma proposta do maternal, e aí agora com outro campo de experiência, que é corpo, gestos e movimentos. Qual que é o objetivo proposto para esse campo de experiência? Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. E aí vem todo o detalhamento, né? Então, nas orientações complementares, que são do nosso referencial também, né? Vem detalhando outras possibilidades, o que pode ser feito a partir desse objetivo, né, de aprendizagem para trabalhar. Então, tem sugestões de brincadeiras, tem outras sugestões aqui. Pode passar. E aí, né, para o maternal como exploração oral, tem uma sugestão de brincadeira, né, uma exploração oral e uma brincadeira, que é a do Pano Encantado, da autora Lu Chamusca e das crianças, né, um vídeo. E essa brincadeira, ela é muito legal porque ela trabalha com a imaginação. Então, é um pano encantado que vai se transformando, ele se transforma em barco, né, e aí a criança pode sentar em cima do barco, ele se transforma em uma casa, aí a criança tem que colocar o pano em cima e ficar embaixo, então você vai trabalhando essas dimensões, as questões de lateralidade, então pode ser trabalhada a musiquinha, explorando a brincadeira também, e de uma forma bem lúdica, né? Então dá para trabalhar com a criança, a brincadeira de uma forma divertida, e trabalhando a questão da lateralidade, de localização, que é o que o objetivo de aprendizagem propõe. E lembrando que o professor sempre vai ter autonomia. Eu conheço outra música que eu posso trabalhar o mesmo objetivo, e eu acho interessante também, posso dar essa musiquinha proposta, posso colocar outras que também envolvam a brincadeira de lateralidade. Pode passar. Aí aqui, né, para o maternal, como exploração sensorial e artística, a gente colocou algumas sugestões também, aí eu coloquei algumas imagens, né, que é a proposta de pegar o pano encantado, e aí depois também eu vou colocar aqui no chat, por quê? Tem uma adaptação da brincadeira do pano encantado que dá para ser feito individual em casa, né, com os familiares. Então, eu vou colocar aqui, porque já tem essa adaptação, porque aí o pano se transforma numa borboleta, se transforma em outras coisas. E aí dá para trabalhar também em casa nesse momento de pandemia. Vou colocar aqui também o link no chat já já. E aí, como exploração sensorial e artística, né, qual que é? Pegar o pano encantado, depois de brincar muito, depois de cantar muito, pegar esse pano e, de alguma forma, explorar a questão da artes, né? O que eu posso fazer com as crianças? Aí aqui tem uma imagem que é meleca, né? Então, faz a receita da meleca e depois coloca a meleca no pano. Pode ser com elementos da natureza, então... Aqui também tem uma sugestão com a própria folha, passar tinta, ou terra também, né? Então, as crianças podem passar terra, né? Então, pode passar na folha e fazer a folha como um carimbo para enfeitar o pano encantado, com spray também, com tinta e água para eles fazerem. Então, são muitas possibilidades, utilizando as partes do corpo, então as mãozinhas, os pezinhos, então dá para a gente ir explorando tanto a questão sensorial quanto artística. Pode passar. Antes de começar a parte de etapas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas questões para a gente ir respondendo. Ó, vou aproveitar, Aline, tem a Andréia Rizio, falou assim, ó, o pai é uma diretriz para que os segmentos trabalhem os mesmos conteúdos objetivos, mas cada professor tem autonomia para preparar sua aula, desde que siga os objetivos. É isso, é exatamente isso. Não conteúdo, né? Desde que siga os objetivos, aquele campo de experiência, aqueles objetivos que nós separamos para o trimestre, cada professor tem autonomia. É exatamente isso, é isso que a gente traz. E aí a gente traz embaixo sugestões, né? Para, de repente, ampliar o repertório do professor. Quem quiser usar, sinta-se à vontade. Quem não quiser,
também, cada professor tem autonomia, desde que siga os objetivos, é exatamente isso. Sobre material impresso, ele não tem sugestões de material impresso, porque nós não pensamos nisso na educação infantil, nós trabalhamos com uma outra abordagem, então não sugerimos material impresso, mas cada escola, cada professor, cada prática, aí cabe ao professor adaptar o que acredita, né? Embaixo já tem um referencial que nos norteia em relação aos objetivos de aprendizagem. Para que o pai? Por causa disso que eu falei agora, porque o pai embaixo, ele tem sugestões. Tem professor que tem muita facilidade de pegar um referencial, ler aqueles objetivos e aquelas orientações e entender aquilo. Ok, tem professor que já tem essa prática, que já tem essa habilidade. Tem professor que não tem professor que entrou na rede recentemente, tem professor que já tem mais dificuldade. Então, esse documento é nesse sentido. Aquelas sugestões que colocamos embaixo, elas vêm nesse sentido, para ajudar, para auxiliar, para tentar ampliar o repertório daquele professor que tem um pouquinho mais de dificuldade ou que ainda não tem familiaridade com o referencial. Nós só pensamos em criar esse documento para facilitar. Pode falar, Aline. Eu só ia complementar a sua fala, né, que nós temos o referencial, sim, que norteia o nosso trabalho, mas o pai, por exemplo, ele traz sugestões da escola na TV, que não está, né, no referencial, então tem sugestões de vídeos. Então, o professor que está chegando, muitas vezes, ele não conhece, né, esse trabalho da escola na TV, do guia de orientações, então ele vai trazendo essas sugestões e ampliando as possibilidades, né, então, quanto aos objetivos, a gente, ao trabalhar dessa forma com o pai, né, então a gente está trabalhando por campos de experiência e com objetivos, a gente garante, enquanto rede, que tenha, de uma forma articulada, né, um trabalho mais elaborado e que todos estejam trabalhando aqueles objetivos. Mas o professor, ele tem total autonomia para trabalhar outros objetivos além desses propostos, né? Então, lembrando sempre dessa autonomia docente que o professor tem de estar trabalhando. Então, esses são os objetivos trabalhados essencialmente. Então, a gente trabalha um de cada campo, né? No máximo 2 em cada documento, mas o professor pode ampliar, trabalhar outros objetivos, né? Então, a gente está tentando ter um direcionamento enquanto uma rede municipal. E lembrando, Aline, que né, a gente pegou o referencial e tentou separar os objetivos de aprendizagem ao longo do ano. Então, vamos trabalhar somente um objetivo de aprendizagem ao longo de 3 trimestres. Por que essa escolha? Ela tem um porquê. Nós pensamos, nós pegamos o referencial todo e tentamos separar para que todos os objetivos de aprendizagem que tem ali estejam contemplados ao longo do ano, tá? Mas nada impede que o professor só trabalhe aquele. Nós estamos sugerindo aquele como um objetivo para a rede como um todo. Mas, gostaria de trabalhar esse aqui também, eu estou presa naquele? Não, se você conseguir garantir aquele e quiser trabalhar mais algum objetivo de aprendizagem, ótimo, tudo bem, nós queremos garantir esses que a gente está indicando no documento. Pode pôr a apresentação. Agora, o das etapas, mesma coisa. Tem ali o campo de experiência, então esse que eu trouxe aqui para apresentar para vocês é da escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, desse campo de experiência, eu selecionei para esse trimestre 2 objetivos de aprendizagem, tá? Que são esses 2 que estão aí. Pode passar. Essas são as orientações complementares que estão no referencial, gente, só referente a esses 2 objetivos de aprendizagem. Eu só retirei de lá e coloquei aqui. Como a Aline explicou, são orientações que dão um aprofundamento para o professor. Tá? Pode passar. Isso. Vamos lá. O das etapas tá dividido da seguinte maneira. Sempre começa com um vídeo do Escola na TV, uma proposta do Escola na TV, tá? Uma sugestão. Então, logo em seguida vem a exploração oral, que nas etapas também é bem importante, uma sugestão de brincadeira, uma sugestão de exploração artística, e aí tem aprofundamentos, que são coisas que o professor pode trabalhar com base nessa atividade, tá? Que essa atividade dá um início, dá um start, que aí pode continuar. Pode passar. Isso, então essa é a primeira parte. Então,
Essa sugestão que eu coloquei aí nesse pai, tem esse vídeo do Escola na TV, que é um vídeo que conta a história do macaco danado, que é esse livrinho aí. Então, essa é a história de uma borboleta que tentava ajudar um macaquinho perdido na floresta a encontrar sua mamãe. Então, é um vídeo de uma contação de história. Pode passar. Com base nessa história, a gente vai desenvolver as próximas partes do documento. Então, com base nessa história, eu sugeri uma exploração oral, que é uma roda de conversa sobre a história. Não tem necessidade de ser roda de conversa. Por exemplo, o professor que tiver acesso aos alunos pelo WhatsApp, dá para mandar a pergunta pelo WhatsApp. Então, tem a necessidade mesmo de ser presencial essa atividade. Aí tem a sugestão de brincadeira, que é imitar os sons dos animais que tem na história, que também dá para ser desenvolvida de forma remota. Embaixo tem a sugestão de exploração artística, que é criar os animais, seja com massinha, com algum tipo de... Isso, uma pintura, uma colagem, com algum tipo de exploração mesmo manual, que a criança consiga ali desenvolver sua criatividade. Pode passar. E aí tem os aprofundamentos. Aprofundamentos são sugestões de coisas que o professor pode trabalhar com base nessa atividade. Então, por exemplo, tem um plano de aula do ciclo de vida da borboleta, porque a história do macaquinho, ela fala de animal, ela fala da dona borboleta, que vai ajudar o macaquinho a procurar sua mãe. Tem uma sugestão de um plano de aula escolhendo alguns animais para conhecer melhor. Como a atividade se trata de animal, a gente pode sugerir esse aprofundamento, tá? E aí, nessa parte de aprofundamento, tem alguns links, alguns sites, algumas sugestões de vídeo, ou de história, ou site mesmo. Pode passar. É isso, vamos responder agora as perguntas. Pode voltar. Bom, eu estou olhando aqui algumas perguntas. Essas sugestões são para uma semana trabalhar em forma de sequência didática? Não, essas sugestões, ela tem um período maior, é um trimestre, né? Então, não é para uma semana ser trabalhado tudo que está ali no PAI, não. O professor tem essa autonomia, de acordo com o contexto da sua turma, de trabalhar durante todo o trimestre. Então, ele vai ter o trimestre para trabalhar aquele objetivo. E não só aquele objetivo. Esses objetivos, como a gente falou, são os que a gente tem colocado como essenciais para serem trabalhados na nossa rede como um todo. Mas eu posso trabalhar com outros objetivos, e como o outro comentário colocou aqui, com certeza, você pode trabalhar mais de uma vez, né? Então, a gente sabe que na educação infantil, a gente vai trabalhar esses objetivos mais de uma vez. Isso acontece sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. A Letícia falou que o trabalho com campos de experiência devem ser pensados a partir de intercampos. Tanto a BNCC como o referencial ressaltam essa importância. Nós pensamos como em intercalar, tanto é que você vai ver que as atividades têm várias propostas. Nós não trabalhamos, a gente colocou ali que a base é o escuta, fala, pensamento, imaginação, mas você vai ver que as práticas, elas integram outros campos que eles vão se perpassando, não é uma coisa única, não é uma coisa fixa. A base é aquele campo de experiência, a base é aqueles objetivos que a gente tem que desenvolver, mas tem várias sugestões embaixo que elas trabalham também outros campos e outros objetivos de aprendizagem, não é um trabalho assim fechado e único. Outra questão que a professora Gisele coloca aqui também no chat é sobre uma sugestão que ela dá, né, das aulas da escola na TV serem editadas, né, por tamanho menores. A gente vai colocar aqui, tá, professora Gisele? Vamos anotar a sua sugestão, tá, e a gente passa para o pessoal da equipe da escola na TV se tem a possibilidade de estar editando, tá bom? Obrigada pela sua colocação. Sobre os jogos virtuais, eu acho interessante, quem tem sugestões, né, como a gente está falando, pode ser acrescentado outras formas de trabalhar, né, principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento que a gente sabe que tem muitos desafios
principalmente na educação infantil, e é importante manter esse contato com as crianças, né? A escola, ela tem essa função de ter esse vínculo, manter o vínculo de escola, né, com a criança, então ter esse cuidado, esse acolhimento, né, de ter essa interação, garantir essas interações, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento muito difícil e de grandes desafios. Outra coisa que eu percebi aqui no chat, que alguns comentários, é que algumas propostas de atividades do PAI já são conhecidas e já são utilizadas. Que bom, né? Então, a gente fica feliz em saber que já tem práticas assim, que bom, ficamos muito felizes. E vocês também podem encaminhar sugestões de práticas, né, para os próximos documentos. Então, o que a gente sabe que deu certo e que foi legal, vamos compartilhar, né, enquanto rede, com as outras unidades. A gente está aqui à disposição, tá, para estar recebendo essas sugestões. E nós ficamos muito felizes com alguns comentários também em relação ao PAI, que está utilizando, que está dando certo, né, que tem contribuído para o planejamento. Que bom, a gente fica muito feliz com essas sugestões e com esses comentários. Isso, e tem alguns comentários também sobre sugestões de informações. Nós já estamos pensando em várias para discutir a questão da finalidade da educação infantil, já temos propostas aí encaminhadas, então acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver se tem mais algum. A gente precisa falar a mesma língua, os docentes, a secretaria, essa é a ideia. Então, por isso que a gente tem esse documento, sugerindo trabalhar esses objetivos de aprendizagem como base, né? Só lembrando, tem professor que vai além, que já trabalha outros, legal, o que nós queremos garantir, enquanto rede, com mais de 100 escolas só de educação infantil, é que todos trabalhem minimamente esses objetivos de aprendizagem ao longo desse trimestre que nós estamos sugerindo, tá? Quais práticas vocês vão adotar, se vão adotar as que a gente sugeriu, isso não é obrigatório, são só sugestões. Aquilo ali é só uma linha de trabalho. O que a gente quer garantir é minimamente aqueles objetivos de aprendizagem da rede toda. Tem uma colocação aqui no chat sobre formação de professores. A gente tem essa preocupação também, professora Érica, inclusive esse mês a gente vai estar oferecendo lives, né? Já foi oferecida uma live sobre inclusão, que trouxe a professora Cláudia, e nós teremos outras, então a gente está trabalhando com a questão de formação para os professores, porque a gente também acha muito pertinente, tá bom? E aí o PAI, ele vem com um documento para articular, para integrar os nossos referenciais. Então, referencial, BNCC, diretrizes, né? Então, ele traz um direcionamento para a nossa rede. Tá? Obrigada. O registro e a devolutiva do trabalho, pessoal, é de autonomia do professor. Aí a gente não tem sugestões ali, não tem ideias. Cada registro, cada devolutiva é da forma como cada escola e cada professor está trabalhando nesse momento. A gente está olhando aqui no chat as perguntas que foram colocadas para a gente tentar ir respondendo. E aí também, se a gente não conseguir responder alguma dúvida, a gente vai colocar aqui o e-mail. Você pode colocar o slide, por favor? Dani, o último. Aqui tem os nossos e-mails para vocês encaminharem dúvidas também, tá? Que a gente não conseguiu atender aqui no chat, podem estar encaminhando para a gente estar respondendo. Eu vi aqui, tem uma dúvida sobre bimestre e trimestre. Nós organizamos o PAI por trimestre, mas assim, não é que o professor vai ficar somente naquelas atividades fixas ali ao longo daquele trimestre. A ideia dele é garantir aquele objetivo de aprendizagem ao longo do trimestre, tá? Então, aquilo ali é um documento mínimo, é para garantir aquilo minimamente. Aí, o restante é de autonomia do professor.
Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem uma pergunta sobre o canal de comunicação com os professores. A gente está disponibilizando nossos e-mails, tá? Para a gente estar atendendo aí as dúvidas, tudo que for possível. Tem aqui uma pergunta sobre um livro para cada trimestre. Gostaria de trabalhar um livro por semana. Lá, se vocês olharem no campo de autonomia docente, vocês vão ver que tem um link de uma biblioteca virtual. E aí nessa biblioteca tem uma série de livros já infantis, vários mesmo, que vocês podem trabalhar um por semana, tem tudo lá, e que já está adaptado para esse momento. A gente consegue mandar isso em arquivo para aquelas famílias que conseguem ter esse acesso. Então, já tem essa sugestão, inclusive, de uma biblioteca toda disponível. Está lá naquela parte de autonomia docente, bem no finalzinho. Aqui está falando dos campos divididos por trimestre. Na verdade, a gente não pensou em dividir por trimestre. Nós queremos garantir o trabalho daquele campo, daqueles objetivos de aprendizagem ao longo do trimestre. A gente pensou nisso, estamos num momento, assim, de pandemia, nós pensamos, como eu falei, para garantir a maioria, ou se não todos os objetivos de aprendizagem que a gente tem no nosso referencial. Então, foi isso que a gente pensou e foi por isso que a gente fez essa divisão. Aqui também tem uma colocação, né, falando sobre a live, né, de ter um momento para discutir essa questão da finalidade da educação infantil. Nossa proposta é essa, tá? É estar tendo esses encontros, esses momentos com vocês para estar discutindo, tirando dúvidas, para falar sobre o nosso referencial, sobre os documentos que norteiam o trabalho da educação infantil. Então, obrigada pela sua colocação, e é esse o sentido da live de hoje, é de escuta, é de falar enquanto unidade, enquanto rede. E qualquer pessoa pode falar, tá? Os professores podem mandar e-mail para a gente, tá aí nosso e-mail, tá aí nosso contato pessoal, o e-mail da Aline, estamos à disposição para ouvir as sugestões de vocês, tá? As opiniões, quem está usando, quem não está usando, o que gostou, quem que não gostou, estamos aqui para contribuir, para tentar ajudar. E pode falar com a gente sim, tá? Estamos à disposição. As sugestões de literatura, pessoal, tem no link da biblioteca, naquele link no final, na parte de autonomia docente. Aqui também está falando sobre conteúdos, tá? Então, na educação infantil, a proposta é trabalhar pelos objetivos de aprendizagens, tá? Então, a gente tem um trabalho em relação às interações, brincadeiras, que, como a gente falou no início, que são os eixos e não conteúdos, né? Então, não são os conteúdos mínimos, mas sim os objetivos essenciais para garantir que essa criança se desenvolva. Então, na educação infantil, a gente vai falar sobre as interações, sobre as brincadeiras, que é a base de todas as atividades e do planejamento pedagógico do professor. Bom, a nossa proposta hoje era apresentar para vocês esse documento, por que ele foi criado, o que nós pensamos e quais são as partes dele. E aí nós mandamos os links já para as escolas compartilharem com vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu só tinha falado, eu acho que eu estava com o áudio desligado, desculpa, que uma das colocações foi sobre conteúdos essenciais. Então, na educação infantil, a gente faz um trabalho pensando nos objetivos de aprendizagens, nas interações, né? Então, para garantir que essas aprendizagens aconteçam. E como a Kelly falou, hoje a nossa proposta foi estar, né, nesse momento com vocês, escutando, conversando um pouquinho sobre esse documento, para a gente entender como que ele surgiu, né, qual que é o objetivo dele, e a gente agradece
a participação de todos. Muito obrigada. Uma boa noite.